E agora nós vamos para a entrevista do dia. Temos a honra de hoje estar conversando com Veloso, que fez história no futebol brasileiro, jogando pela Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, grande ídolo da torcida palmeirense. Muita história para contar, o Wagner Fernando Veloso. Veloso, um abraço para você, muito obrigado por atender a equipe Show de Bola aqui da Rádio Mundial FM. Um prazer imenso falar com você. Tudo bem, Veloso? Obrigado, um bom dia. Um prazer estar falando aí com o pessoal da Rádio Mundial. E tem algumas histórias mesmo, né? Afinal, uma carreira longa, né? Sei pelo Santos também. Eu moro aqui hoje no Guarujá, aqui do lado, na cidade de Santos. Joguei o Campeonato Brasileiro aqui, fiquei 16 anos no Palmeiras. Joguei também durante 5 anos no Atlético Mineiro e foi uma história bacana, uma história bonita, alguns títulos importantes, né? Principalmente no Palmeiras. No Atlético, infelizmente, uma passagem que foi boa, mas apenas com o título mineiro, né? E eu acho que até estou em dívida com a torcida do Galo, com uma torcida que me apoiou tanto, que tem um carinho especial por mim. E infelizmente eu não pude ser tão efetivo com os títulos como fui no Palmeiras. Mais uma passagem que eu tenho muita saudade também no Atlético Mineiro, de Belo Horizonte e do carinho que eu recebi do torcedor mineiro. Sem dúvida alguma, né? O Veloso, por onde passou, deixou muitos amigos, né? E isso é muito legal, é muito gostoso. E quando você tem o reconhecimento, né, de torcedores, de clubes tão importantes como esses que você trabalhou, que você jogou. Ô Veloso, você disse que hoje mora no Guarujá. Hoje você está no Guarujá, é isso? Está no Guarujá. Sim. Estou no Guarujá. Em relação a esse final de semana prolongado, né? Tudo aquilo que nós já vimos pela mídia, esse pedido de isolamento, as pessoas estão respeitando, né? Como é que está o Guarujá neste fim de semana prolongado, ô Veloso? A gente percebe que aumenta muito o fluxo de pessoas nas ruas, né? Nos mercados, as pessoas aqui, como o calçadão está liberado para caminhar, para bicicleta, algumas pessoas estão vindo, e principalmente sabendo que São Paulo é o grande foco, né, dessa doença, e a gente percebe a cidade mais cheia e isso traz um risco a mais para as pessoas que moram aqui. A gente tem procurado tomar cuidado, né, não se expor muito, apesar de eu estar com a minha rotina normal, né, tenho trabalhado todos os dias, eu vou para São Paulo, inclusive hoje eu vou estar no terceiro tempo também com o Milton Neves. A gente toma muito cuidado, mas tem muita gente que a gente percebe que não respeita muito, né, parece que não acredita no que está acontecendo, embora tenha toda a cobertura da mídia, e isso é muito preocupante, principalmente, como eu disse aqui na Baixada, em função da vida que as pessoas já estão habituadas a levar também, né? E as pessoas gostam da caminhada, gostam de estar próximo do mar. A praia está completamente fechada, né? A parte da areia, não tem acesso para ninguém. Mas o calçadão no entorno ali da orla, né? As pessoas continuam usando normalmente e a gente percebe que o fluxo aumentou bastante. A gente imagina. Você está na Enseada? Está em Pitangueiras? Pitangueiras. Legal. Ô Veloso, hoje nós estamos, antes da gente falar um pouquinho da sua carreira, da sua história no futebol, a gente sempre faz uma enquete aqui no nosso programa. E já de 2, 3 domingos a gente está fazendo uma enquete para montar a melhor seleção brasileira, na opinião do nosso torcedor, do nosso ouvinte, né? Do internauta, a melhor seleção brasileira de todos os tempos. O Gilmar dos Santos Neves foi eleito o goleiro, né? Na opinião do nosso torcedor, o Gilmar foi eleito há 2, 3 semanas atrás. Na última semana, nós elegemos o lateral direito e o Cafu foi eleito o melhor lateral direito de todos os tempos. Hoje nós estamos aqui escolhendo o lateral esquerdo, aquele que, se você, Veloso, fosse o treinador e pudesse trazer como titular da sua seleção brasileira de todos os tempos, qual é o lateral esquerdo que você colocaria na sua seleção, Veloso? Sem dúvida nenhuma, Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu conheci em Araras, que em 92 eu fui emprestado pelo Palmeiras para disputar um ano lá pelo União São João, que é da minha cidade, né, de Araras. Então o Roberto já estava lá há algum tempo, já estava nos profissionais, embora muito jovem ainda, e já era convocado para a seleção brasileira. O União São João era na segunda divisão, naquele ano nós subimos a União tanto no Brasileiro quanto também no Paulista, né, e o Roberto fazia parte daquele time. Tinha o Éder, tinha uma equipe muito boa, né, o Edinho, que depois veio para São Paulo, o Henrique, que era zagueiro do Corinthians, era uma equipe muito boa, Glauco.
E o Roberto, depois de 93 eu voltei para o Palmeiras e ele voltou comigo, foi contratado pelo Palmeiras, fez toda aquela campanha vitoriosa também, campeão paulista, campeão brasileiro 93, 94, e depois foi para a Inter de Milão e depois para o Real Madrid, né? E campeão do mundo com a seleção. Então, o Roberto Carlos, sem dúvida, um lateral completo, né? Atacava bem, defendia bem, batia bem na bola, no espetáculo, né? Como a capacidade do Roberto de bater na bola, de definir jogos, né? Então, sem dúvida, o meu lateral esquerdo seria o Roberto Carlos. Roberto Carlos, e o Roberto realmente colocando distância aqui na nossa enquete, né? O goleiro foi mais disputado, né? O Tafarel, o Gilmar, lateral direito também, né? O Veloso também foi lembrado aqui pelos torcedores do Palmeiras, principalmente na nossa enquete como goleiro. Na lateral direita, nós tivemos aí o embate entre o Carlos Alberto Torres e o Cafu. O Cafu acabou ganhando. Agora, o Roberto Carlos está disparando aqui, né? Está disparando realmente aqui, na opinião do torcedor. Ô Veloso, tudo começou em Arara, cidade onde você nasceu, é isso? Ali que você começou a bater uma bolinha, e quando começou já foi direto pro gol ou virou goleiro depois de alguma frustração aí na linha, ô Veloso? Não, começou em Araras, né? Mas eu sempre tive a intenção e gostava de jogar no gol. Meu pai, eu vi algumas vezes, né, que ele gostava também, embora ele gostava mais de jogar na lateral esquerda. E o meu irmão também gostava de jogar no gol, né? Principalmente eu acompanhava muito o meu irmão quando ele ia jogar. Eu sou 4 anos mais novo que o meu irmão. E aí eu acompanhava, ficava atrás do gol vendo ali e comecei a tomar gosto. E assim foi. Aí tinha um time de garotos lá da cidade, eu comecei a jogar. Lembro quando meu pai me deu a primeira luva, né? A gente não esquece dessas coisas. Meu pai me deu a luva, era laranjada, uma luva chamativa, né? E assim eu comecei a jogar lá na cidade, a gente jogava... Cheguei a jogar em Pirassununga contra o CAP, jogando... Defendendo ali... o União? Não, era um time, chamava Araruna, tinha 2 times, primeiro foi Araruna, depois Inco, que era Indústria e Comércio. Sim. Aí joguei contra o CAP algumas vezes, joguei em Limeira, em Leme contra o Lemense. Sim. Em Limeira também, no Gran São João, no clube, né? Eu estive lá, Conchal. Então eu jogava toda a região aí com a garotada de domingo de manhã. E até que surgiu a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras. Eu tinha 14 anos. Então, com 14 eu vim fazer o teste no Palmeiras, passei. E aí fiquei até os 30 anos no Palmeiras, né? Estreiei com 20 anos no profissional, me tornei titular. Fui para a seleção muito jovem também. E aí fiz toda uma parte grande da minha carreira no Palmeiras e ganhei vários títulos também com a camisa do Palmeiras. Muito legal. Márcio Chiamente, hoje... Prazer imenso a gente está recebendo aí o Veloso, né? Entrevista do dia hoje. O Veloso que inclusive tem parentes aqui. A sua irmã mora em Pirassununga, é isso, Veloso? Minha irmã mora aí sua ainda. Irmã, né? Minha irmã, a Wanda, ela reside aí em Pirassununga há muito tempo. Ela se casou, se mudou para Pirassununga. Eu acho que já faz quase 40 anos que ela mora aí. Que maravilha. Um bom dia para o Veloso, né? A gente que sempre acompanha o Veloso nos comentários também, no programa do Neto, nos programas esportivos. Deixar desde já um abraço para o Veloso. Mas eu gostaria de colocar para você, Veloso, você disse aí, até o Alessandro perguntou, por que de ser goleiro, né? Se não era bom na linha, então vai pro gol. Não é bom na linha, vai pro gol. Mas você, à época, em quem você se inspirou? Qual era aquele goleiro que você observava e falava, esse goleiro é uma inspiração para mim? Eu sempre fui palmeirense, né? Meu pai era palmeirense, meu pai me levava a ver jogos do Palmeiras pelo interior. Eu lembro de ir no Limeirão ver um jogo do Palmeiras. E assim, quem chamava a atenção é sempre os goleiros do Palmeiras, né? Então por um período foi o Gilmar, né? E depois o Leão, principalmente o Leão, né? O Leão chamava muito atenção, um goleiro personalidade, um goleiro que era da seleção brasileira também. E por coincidência, depois do Palmeiras, eu passei a conhecer muito o Leão de perto, né? Eu tive uma lesão no braço que me deixou na época de juvenil ainda, eu fiquei 15 meses afastado do futebol, né? Essa lesão, eu fraturei o braço, quase acabou com a minha carreira precocemente. E aí, nesse período, eu conheci o Leão, que estava tratando de um problema no joelho, uma tendinite, né? E a gente acabou se conhecendo, conversava muito com ele, fazia tratamento junto ali, departamento médico. E depois, alguns anos depois, o Leão era o treinador do Palmeiras. E eu estava chegando, o Zete estava machucado, o outro goleiro também se machucou.
E aí eu era a bola da vez ali, né? Mas desconhecido completamente, nunca tinha jogado pelo profissional, era amador, né? 20 anos só. E para o goleiro é muito mais difícil, né? Ser lançado jovem assim. O goleiro normalmente espera um pouco mais, né? Para poder ser lançado. A gente vê aí que o Rogério Ceni e o Marcos, os dois foram virar titular com 25 anos, né? Então esperaram um pouco. O Rogério Ceni, o Zete, e o Marcos eu estava jogando, né? Então apareceu a oportunidade e o Leão já me conhecia, não de como goleiro, mas como pessoa ali do convívio, sabendo da luta que eu tinha acabado de vencer para poder continuar buscando o meu sonho, que era me tornar um goleiro profissional, um jogador do Palmeiras. E aí surgiu a oportunidade, ele me deu essa chance, conversou muito comigo. O Leão foi fundamental na minha carreira, né? Além de me colocar, de acreditar, ele me incentivou e me orientou muito. A cada jogo que a gente realizava, a gente tinha uma conversa sempre depois. E é aquele negócio, o goleiro vê algo que os outros não veem, né? Muitas vezes as pessoas não vêem uma falha, não vêem um erro e principalmente também não vêem um acerto. E o olho do goleiro, principalmente de um goleiro como o Leão, com toda a experiência, é diferente. E isso me ajudou muito no começo da carreira. Então ele, além de ser um grande ídolo para mim, né? Para mim é uma referência sempre. Para mim, se eu tivesse que votar nessa seleção, eu votaria no Leão como um goleiro da seleção, porque ele teve em 4 Copas do Mundo, foi campeão do mundo, e uma pessoa que manteve um nível em toda a sua carreira, né? Desde o começo, quando começou no Palmeiras, até o final da carreira lá no Sport, foi um goleiro assim impressionante. O então, Leão... ele me ajudou demais no começo e isso fez com que eu me tornasse o goleiro que eu me tornei durante toda a minha carreira. O Leão que foi muito bem votado na nossa enquete também, né? Muita gente lembrando do Leão. O Leão que é o goleiro que mais vestiu a camisa do Palmeiras na história, né? Na sequência, o Marcos, depois o Valdir Joaquim de Moraes. Você foi o 4º goleiro na história que mais vestiu a camisa do Palmeiras. E durante o período que você esteve lá e foi titular do Palmeiras, foi de 94 até 99, foi isso, né, Veloso? Não, eu estreiei em 89. Não, né? não, como titular do Palmeiras. Não, 89 eu fui titular o ano todo. O ano todo em 89. 90 também. 91 período, depois 92 eu saí para o União São João. É verdade. Depois 93 eu saí um período para o Santos. E aí em 94 eu retornei para o Palmeiras e aí segui até 99. Exato. Eu comecei em 89 com 20 anos. É isso mesmo. E depois você retorna, aí sim você se fixa, né, como titular durante um bom tempo, conquistando. Se tiver alguma coisa faltando aqui, você me fala, Veloso. Mas olha, Campeonato Paulista 93 e 96, o Brasileiro de 94, a Copa do Brasil de 98, aí teve a Copa Mercosul de 98 e também a Libertadores de 99, todos títulos importantíssimos que o Veloso conquistou. E você disse agora há pouco, né, da contusão do Zete, e aí você chega e você ganha essa oportunidade, e foi através de uma contusão que o Marcos acabou ganhando uma oportunidade de ser o titular do gol do Palmeiras, uma contusão sua, e você vive um grande momento e o Marcos acabou assumindo naquele instante para se firmar como novo titular do Palmeiras, né, Veloso? Foi exatamente isso. E a gente sabe que a vida do goleiro é assim mesmo, né? Eu entrei quando o Zé se machucou, mas a gente sabia também, o Marcos, a gente concentrava junto, né? A gente sempre conversava muito. Ele era um goleiro que estava despontando no Palmeiras, e eu sempre dizia para ele que ele seria ali no Palmeiras meu substituto natural. Que eu tinha também já, achava que meu tempo de Palmeiras já estava chegando ao fim e sabia que ele estava pronto já para assumir também. E eu tinha contrato no Palmeiras até o meio daquele ano de 99, né? Eu só tinha feito um contrato a pedido do Filipão para disputar a Libertadores, né? Que o Filipão sentia que eu seria muito importante naquela trajetória. A gente tinha acabado de ser campeão da Mercosul, como você disse. A Mercosul naquela época era uma Libertadores, todos os times da Libertadores participavam também da Mercosul. E o Palmeiras tinha vencido o Cruzeiro no final do ano, e eu estava renovando meu contrato, e o Filipão pediu para que eu ficasse, e eu acabei renovando até o meio do ano. E aí, na Libertadores, veio essa lesão, né? Tive uma lesão muito grave na coxa, eu rompi completamente o músculo da minha coxa direita num treinamento,
e o Marcos entrou e acabou fazendo essa história que a gente conhece, né? Mas o Marcos realmente foi uma pessoa que a gente teve um convívio muito tranquilo, ele respeitou sempre a posição que a gente estava, né? E quando apareceu a oportunidade, ele soube aproveitar. O Sérgio estava voltando também para o Palmeiras naquele momento, vinha de um empréstimo, não lembro para que time. E aí eu me machuquei, o Filipão efetivou o Marcos como goleiro, e ele fez uma campanha sensacional na Libertadores, né? Foi determinante para a conquista da Libertadores, e dali para frente ele seguiu, meu contrato terminou no meio do ano, depois da Libertadores, e aí eu segui minha vida. Apareceu o Atlético Mineiro, eu fui para Minas e fui muito feliz lá também. O Veloso, você citou aí o Leão como uma pessoa importantíssima na sua carreira. Deixa eu trazer um outro nome para que você possa falar. Saudoso Valdir Joaquim de Moraes, o que significou na sua carreira? O senhor Valdir era uma pessoa sensacional, né? Eu chamava ele de mestre, né? Porque ele era uma pessoa assim que a gente convivia no dia a dia e muitas vezes a gente até trocava treinamentos por uma boa conversa, sabe? Ele sabia como conduzir o dia a dia para o goleiro. Ele muitas vezes passava uma confiança que ele sentia que o goleiro é muito isso, né? Muito da cabeça do goleiro. Acho que a gente tem que estar bem fisicamente, é claro, mas tem que estar com a cabeça muito boa. E ele, com toda a experiência, sabia conduzir muito bem isso no dia a dia, né? Ele, quando eu disse que eu voltei para o Palmeiras em 94, ele foi fundamental, porque ele pediu minha volta. Eu estava com um problema no Palmeiras, eu estava para sair do Palmeiras, e ele pediu meu retorno com a diretoria, ele me treinou, me pediu para que eu voltasse a ser o titular com o Vanderlei. Eu voltei a ser titular em 94, aí fomos campeões em 94 e ele sempre do meu lado, né? Aí fizemos toda aquela campanha, ele ficou muito tempo ali no Palmeiras e ele era uma pessoa que todo mundo gostava, né? Todo mundo gostava muito dele. E infelizmente não está mais com a gente, mas ele tem uma história linda no Palmeiras, todos os clubes que passou, depois trabalhou no Corinthians, no São Paulo, junto com o Tele Santana, campeão do mundo. Uma pessoa sensacional e que é outro anjo da guarda que eu tive aí na minha carreira. Vou fazer uma pergunta. Você tem um irmão chamado Valdir, que o nome foi dado pelo seu pai em homenagem ao Valdir Joaquim de Moraes? É verdade, bem lembrado. Meu irmão, esse meu irmão que era goleiro também, né? Que eu disse aqui, que é 4 anos mais velho que eu. Ele nasceu em 64 e o professor Valdir nessa época era o goleiro titular do Palmeiras, né? E meu pai deu o nome de Valdir por causa do Valdir Joaquim de Moraes. E depois a gente se tornou grandes amigos aí, um anjo da guarda, como eu disse, mestre, me ajudou muito na minha carreira, meu pai conheceu também. E eu cheguei a comentar com ele dessa homenagem do meu pai, né? Ele ficou muito feliz saber que tinha um Valdir na minha família, em homenagem a ele. Eu não lembro se ele chegou a conhecer o meu irmão, não lembro. Provavelmente sim, em algum momento, mas eu não lembro. Mas meu pai ele conheceu e ficou muito feliz com essa homenagem. Meu irmão chama Valdir sim por causa dele. Informação que a gente colhe, né, para poder fazer a entrevista. É verdade que em 1988, ali final dos anos 80, você pensou em desistir até da sua carreira, Veloso, e que o Valdir Joaquim de Moraes foi fundamental para que isso não acontecesse? Tem também. Mais um detalhe, é verdade. São tantas coisas, né? A gente acaba esquecendo, mas foi. Eu na base, eu tive uma carreira assim, sempre com convocações para a seleção brasileira também, né? Sempre fui convocado para a seleção brasileira infantil, logo depois de ter chegado ao Palmeiras. Fui campeão na França, depois eu tive essa fratura que eu quase parei, que eu conheci o Leão, depois eu fui para a seleção de novo. Mas a gente vai percebendo que a carreira está chegando num momento de definição, né? E aí eu tive uma decepção muito grande na Copa São Paulo de 88, né? Que eu não fui muito bem. E eu vinha numa trajetória muito boa. E assim, meu primeiro torneio, né, que é a Taça São Paulo, de uma exposição a nível nacional, eu acabei não indo bem. E eu fiquei muito decepcionado, sabe? Eu sempre me cobrei demais. E eu estava meio embaixo, né, com a cabeça cheia. Eu fui para Araras, fiquei um período lá com meus pais. E aí, um dia, estava voltando para o Palmeiras, eu encontrei o professor Valdir Joaquim de Moraes. Ele estava, acho que junto com o Zete, estavam conversando. Aí ele me chamou, ele falou: cara, o que está acontecendo? Eu falei: professor, não sei se eu vou continuar, não. Estou meio desanimado aí com as coisas que estão acontecendo. Ele: não, vamos fazer o seguinte, você vai continuar assim, e a partir de agora você vai treinar comigo lá no profissional.
E aí tudo mudou, né? A partir dessa conversa, eu voltei para o Palmeiras, comecei a treinar diretamente eu treinava no profissional com o Zete e com o professor Valdir Joaquim, e depois jogava na base no Júnior, né? E foi assim aquele ano todo, e no final do ano, por coincidência, acabou acontecendo a contusão do Zete, e eu acabei estreando, e aí a carreira decolou, né? E até nisso ele me ajudou também, ele esteve sempre presente em momentos assim decisivos da minha carreira, ele sempre estava próximo. Importante, né? Informações que a gente não tem todos os dias, né, Márcio? Sem Essa dúvida. do Valdir Joaquim de Moraes, confesso que essa eu não sabia, não. Veloso, tem muita gente mandando abraço para você, parabéns, Veloso, um abraço. Tem até um torcedor do Galo que mandou um áudio, daqui a pouquinho eu coloco, é o meu amigo Testoni, o Testoni da Tecasa, já a gente coloca. O Fred Júnior também tem uma pergunta para fazer para você, ele mandou para nós aqui agora há pouco. Agora, eu queria saber o seguinte, é verdade que você... num determinado momento da sua carreira, 2000, 2001, você quase assinou com o Corinthians, é isso mesmo? Aconteceu isso, Veloso? Foi em 2001, acho que 2001, eu estava no Atlético, né? Uhum. E aí surgiu uma proposta do Corinthians, porque eu tinha uma multa contratual, né? Como tem hoje, o passe era uma coisa muito nova, a mudança, o final da lei do passe, né? Então a gente já estava em vigor a Lei Pelé, e eu tinha um contrato com o Atlético com uma multa, né, rescisória, coisa que era muito novo naquela época. E o Corinthians se apresentou disposto a pagar a multa. A multa, se eu não me engano, acho que era $600 mil na época. E aí eu tive uma proposta com o Corinthians pagando a multa, uma proposta de 3 anos de contrato, já tudo expressa, né, pelo Corinthians. E aí eu fui falar com o presidente do Atlético, né. Rapaz, isso deu uma confusão. O presidente era o Nélio Brandi, o vice-presidente era o Alexandre Calil, que é prefeito de Belo Horizonte hoje. E, assim, eles se sentiram traídos, não por mim, né? Mas pelo Corinthians. Sempre os clubes têm uma relação muito próxima, né? E aí deu uma confusão muito grande. O meu presidente ligou para o diretor do Corinthians. Criou um mal-estar muito grande, né? Isso foi meio que público, porque foi através de rádios, né, porque todo mundo acabou virando um assunto público, né, e a discussão também foi pública. E aí eu no meio desse tiroteio. Depois, por fim, ele falou que eu não iria sair do Atlético, que eu não estava à venda, que foi o termo que ele usou, e que o Atlético... Eu estava com contrato... Quando eu fui para o Atlético em 99, eu fiz contrato de 3 anos, né? Então ia terminar em 2002. E aí eles renovaram comigo até 2004. Não, você não vai sair, nós vamos renovar seu contrato e você vai ficar com a gente mais 3 anos. E aí, assim foi feito. Assim ele encerrou a conversa, né? E o Corinthians acabou, depois de toda a confusão, também recuando. E aí eu fiquei no Atlético, mas até 2014, até 2004. E fiquei por lá, fiquei em Minas, fiquei muito bem lá. E foi muito feliz no Atlético, as pessoas gostam muito de você no Atlético Mineiro. Você disse no começo da entrevista, né? Você gostaria de ter dado mais, você foi campeão mineiro em 2000 pelo Atlético Mineiro. Vamos colocar o torcedor do Atlético aqui falando do Veloso também, quis mandar um recado para você, o Coronel Testoni. Vamos ouvir aí. Bom dia, Alessandro. Bom dia, equipe. Show de bola. Que bom ver o Veloso aí na entrevista. Veloso, ele tem uma marca bonita no Galo. Fechou tudo em 99. E se a juizada não tivesse roubado, era pra gente ser campeão brasileiro. Veloso, Marques, Guilherme, um excelente time. Um abração pro Veloso aí. Galo! Tá aí, tá dado uma cornetada. 99, foi isso mesmo, ô Veloso? Porque o segundo jogo, acho que era o Márcio Rezende de Freitas. E, se não me engano, o Índio, né? O zagueiro do Corinthians. O primeiro jogo nós vencemos em Minas por 3-2 na final. Aquela final existia a possibilidade de um terceiro jogo, né? Uhum. O Corinthians tinha vantagem se fosse 3 empates. Como o Atlético venceu a primeira, o Corinthians tinha que vencer a segunda para no terceiro jogo voltar a ter a vantagem do empate. Então, a gente tinha vantagem no segundo jogo. Se a gente vencesse o segundo jogo, acabaria ali a decisão. E o jogo estava 0-0, um jogo equilibrado, né? O Atlético tinha um bom time, como lembrou o torcedor. E no lance da partida, o Índio, ele interceptou uma bola com a mão, intencional. Ele estava caído
que um ataque nosso, ele deu um tapa na bola dentro da área, intencional, porque ele estava batido no lance, como ele estava sentado, caído dentro da área, o único recurso que ele teve no momento foi usar os braços para impedir, né, a nossa jogada. E o Márcio não viu, não marcou, não sei. Sei que eu vi lá do outro lado e pude perceber que tinha acontecido um tapa na bola, né, dentro da área. Eu vi no lance. E no contra-ataque saiu o gol do Corinthians. Mesmo lance, porque o nosso time reclamou, parou e a jogada seguiu e o Luizão acabou fazendo o primeiro gol. Então um lance que era para ser pênalti pro Atlético, estava 0-0 o jogo, acabou acontecendo o gol do Corinthians. E foi um lance decisivo na partida, né? Depois o Corinthians ainda acabou fazendo mais um, foi 2-0 esse jogo. E no último jogo, que foi provocado pela vitória do Corinthians, foi 0-0 e o Corinthians tinha retomado a vantagem por causa da vitória no segundo jogo. Então, assim, foi um lance muito decisivo no jogo, porque era para se a gente convertesse a penalidade, né, que aconteceu, a gente estaria com 1-0 e não o Corinthians, né? Então isso prejudicou demais. Mudou tudo, né? Mudou completamente a história do jogo e daquela final. Quem gosta do Márcio Rezende de Freitas é a torcida do Santos, né? Também, né? Aquela final com o Botafogo, ele era o árbitro, né? Naquele jogo no Pacaembu, aquele gol irregular, enfim, outras coisas aconteceram. Ô Veloso, e você como goleiro, né? Durante toda a sua carreira, qual era aquele jogador que você, quando tinha uma falta, né? Contra você fala, puxa vida, lá vem esse cara para bater a falta. O torcedor do Corinthians pediu para perguntar para você, na sua opinião, qual era aquele jogador mais temido nas cobranças de falta. Você sabe por que o torcedor está perguntando, né? Ah, não, a história do Marcelinho, né? Exato. Mas na verdade eu joguei muito contra o Marcelinho, a gente fez bons duelos. Quando a gente para de jogar o goleiro, só passa os gols, né? E aí a gente tá sempre em inferioridade, né? Porque é verdade. Vai vai é injusto, né? É injusto, né, Veloso? Que o atacante fez, não as defesas que o goleiro fez, né? Mas a gente fez sempre bons duelos. Lembro, por exemplo, a final de 94, que o Marcelinho estava jogando e o tempo todo ele tentava, né? E não conseguiu. Mesmo a final de 99, contra o Atlético, o Marcelinho também estava lá. Também não fez nenhum gol, né? Então, assim, mas fica marcado o quê? Aquele gol que ele fez no Pacaembu, o gol que ele fez lá em Ribeirão, que o Miller estava dentro do gol. Mas, sem dúvida, que ele era um excelente cobrador de falta, né? O Marcelinho foi um dos maiores da história que batia falta. Mas eu não me preocupava, não, quando tinha uma cobrança de falta. Embora eu tenha enfrentado muitos batedores, né? O Marcelinho era bom, mas eu enfrentei o Neto, que para mim era melhor que ele, como batedor de falta. Teve o Éder, teve o Roberto Carlos, teve o Zico, teve o Branco, teve o Célio Silva, que batia forte. Então, assim, eu joguei num período em que tinha muitos jogadores, não só muito mais técnicos do que a gente vê hoje aí, no nosso futebol, que está muito pobre, mas com muitos jogadores com capacidade de decidir uma falta também, né? Sim. Joguei contra o Ramon, o Juninho Pernambucano. Então era uma infinidade de batedores e a gente tinha que conhecê-los e tá muito bem treinado, né? Hoje a gente vê que a seleção brasileira fica 5 anos sem fazer um gol de falta, né? Que a gente não entende por que os jogadores não treinam esse fundamento. A gente vê o Palmeiras há pouco tempo, ficou 3 anos sem fazer um gol de falta. Então, infelizmente, o futebol está muito pobre, né? Empobreceu a qualidade técnica. A gente percebe que os jogadores são treinados para correr uma maratona por jogo, mas não são treinados para definir a partida fazendo gols, né? E isso empobreceu demais o nosso futebol, que sempre foi muito técnico, muito vistoso, que a gente tinha 3 seleções brasileiras, hoje para se formar uma tá difícil. É muito difícil, né? Difícil, então muito. A gente lamenta o atual momento do nosso futebol, e às vezes a gente faz uma crítica, né, no programa, na televisão, e claro que os jogadores atuais, que hoje tem assessor de imprensa, tem empresário, tem procurador, que eles não dão entrevista, ficam escondidos atrás desses profissionais, né? Eles não gostam, mas é que eles não conviveram, não viveram, não viram, né? Como era o nosso futebol há 20 anos atrás e o que se transformou hoje. Veloso, você citou o time de 94 do Palmeiras, campeão
brasileiro, né, naquela final contra o Corinthians. O Rivaldo jogou muito naquelas duas partidas final. Aliás, o time do Palmeiras era excelente e recentemente o Globoesporte.com fez uma pesquisa sobre todos os campeões brasileiros, né? Uma pesquisa, uma enquete ali para que os torcedores pudessem votar, e esse time do Palmeiras de 94 foi considerado o maior campeão brasileiro de todos os tempos, né? E você estava lá, você era o goleiro do Palmeiras naquela oportunidade. Você concorda, até no seu ponto de vista, em seu ponto de vista, Veloso, esse foi o melhor time que você jogou, que você viu jogar e participou desse elenco, desse time do Palmeiras, é o campeão brasileiro de 94? Foi um time sensacional. Eu lembro quando a gente ia para os jogos assim, eu pensava isso, né? Que a gente estava vivendo o melhor time do futebol brasileiro naquele campeonato, né? Não imaginava que ia existir uma pesquisa que aquele ia ser considerado o melhor de todos, né? Mas a gente sabia que a gente estava naquele momento no melhor time do Brasil e que se nada extraordinário acontecesse, a gente se mantesse ali concentrado e com essa motivação que é necessária para todo esporte, a gente seria campeão brasileiro. Mas o time melhor que eu joguei, sim, que me dava mais prazer, foi de 96, né? Que acabou muito rápido, aquele do campeão paulista de 96, que depois foi desmontado pela Parmalat. Aquele time, eu acho que era mais objetivo, com o mesmo Vanderlei Luxemburgo, né? Era mais objetivo. Mas no brasileiro, sim. O campeão brasileiro era aquele lá de 94, porque era uma seleção, né? Só o Cláudio, o lateral direito, que não tinha passagem, que não teve, né, na carreira dele pela seleção brasileira. O resto, os 10 jogadores tinham passagem pela seleção, continuaram representando a seleção em algum momento, e era um time que realmente era muito técnico, e não era muito unido, não. A gente tinha muitos problemas lá internos, mas era muito bom e fazia diferença nos jogos, apesar de alguns desentendimentos aí extra-campo. Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição, Izinho, Rivaldo, Edmundo e Avair. Que time, hein? Uma seleção, né? Espetacular, né? O Veloso, nós vamos seguindo aqui. O Fred Júnior tem uma pergunta para fazer para você também aqui no nosso programa. Vamos ouvir o Fred. Oi, Alessandro, estamos de volta aqui no Domingão Show de Bola. Um grande abraço ao Veloso. Obrigado mais uma vez, Veloso, por atender o convite da equipe Show de Bola para participar do programa. Veloso que eu entrevistei como goleiro no Atlético Mineiro, quando já estava na Jovem Pan, mas não tive a honra aí de seguir os passos do Veloso no Palmeiras, né? Acompanhei bastante Marcos, Sérgio, Diego Cavalieri, entre outros goleiros do Palmeiras, né? Depois o Fernando Praz, mas uma sequência aí de 2002 a 2017. Não tive a honra de entrevistar o Veloso como jogador do Palmeiras, mas depois como atleta do Atlético Mineiro e depois com até experiência como treinador. Mas, Veloso, quero que você comente exatamente desse atual momento dos goleiros, né? De se destacando, as pessoas elogiando se o goleiro tem qualidade ou não de jogar com os pés, né? Essa nova função tática, inclusive, do goleiro participando mais da partida, não com as mãos, e sim com os pés. O que você pensa a respeito? Você acha que até é um certo exagero? Tem que lembrar que o goleiro, a função mais importante dele exatamente é defender. O que você pensa? E se fosse o Veloso aí, se fosse nos dias de hoje, você ia sair bem com os pés, hein, Veloso? Um grande abraço para você. Um abraço pro Fred, o Fred que também é companheiro hoje da Bandeirantes, né? Ele é sempre convidado lá para participar dos Donos da Bola e uma pessoa que a gente tem muito carinho. Não, sem dúvida que hoje os goleiros são obrigados, né, a trabalhar com o pé, é uma necessidade. O goleiro faz parte hoje de iniciar uma jogada, de virar um jogo, ele é muito requisitado, mas eu acho que existe até, foi bom que o Fred completou, uma inversão, né? Hoje a gente percebe que alguns treinadores dão preferência para o goleiro que joga melhor com o pé do que com a mão. Isso é uma aberração, na minha opinião, né? Não dá para você abrir mão da principal função do goleiro, que é defender, que é evitar o gol, para ter um goleiro que é melhor com os pés para iniciar uma jogada. Porque o goleiro é muito mais decisivo quando ele precisa evitar o gol do que quando ele precisa construir uma jogada para sua equipe. Não existe um goleiro construir um gol lá de trás, mas ele pode atrapalhar tomando o gol, né, que é a principal função. Então, quando eu vejo o São Paulo, quando ele tirou o Vanderlei, porque isso não é explicação dele, porque eu até gosto do Everson também como goleiro. Agora, quando ele trocou o Vanderlei, porque ele disse que
que o Vanderlei não é bom trabalhar com os pés, para mim é um absurdo o treinador tomar uma decisão baseada nisso. Ele pode dizer que o outro goleiro é melhor tecnicamente, que ele prefere, né, como goleiro, mas não como jogador que trabalha melhor com os pés. E a gente tem visto algumas decisões como essa no futebol hoje, né? A preferência do goleiro que joga bem com os pés do que o goleiro que é melhor com as mãos. Então, eu acho uma inversão que é prejudicial para a equipe, inclusive. Porque, como eu disse, o goleiro não vai te ajudar a vencer uma partida porque ele é bom com os pés. Mas ele vai te atrapalhar no momento em que ele precisar intervir com as mãos e não ser tão capacitado como provavelmente o time teria um melhor do lado de fora. Então eu acho um absurdo, mas o Fred perguntou como eu seria também. Teria que se adaptar, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer o básico. O goleiro está ali para fazer o básico, para dominar bem uma bola, para ter um bom passe, para dar até um lançamento. Mas se o goleiro fosse bom com o pé, ele não seria goleiro. Isso aí está muito claro, ele ia jogar na linha, no meio campo. Seria atacante. Então o goleiro tem que ser o mais simples possível ali, não inventar ali atrás, porque ele está ali a 5 metros, 2 metros do gol dele e a 100 do gol do adversário, né? Então está muito mais fácil dele tomar o gol do que ele construir alguma coisa para o outro lado do campo. O Veloso, na sua opinião, hoje quem seria ou quem é o melhor goleiro brasileiro na atualidade, né? O Alisson é o titular do Tite. Você concorda ou acha que teria um outro goleiro, na sua opinião, que seria o número 1 da posição hoje no Brasil? O Alisson, ele conquistou, né? Ele é um goleiro consagrado hoje mundialmente, né? Ele conquistou o espaço dele, campeão da Champions pelo Liverpool. Ele está há muito tempo como goleiro da seleção. Eu não acho que ele é o melhor do mundo, como dizem, não, né? Ele foi até eleito, né, como o melhor goleiro do mundo. Eu não acho que ele é o melhor goleiro do mundo, não. Mas para a nossa seleção, eu acho que ele conquistou o espaço dele, né? É incontestável. Quando ele foi lançado como titular do Brasil, eu não via ele como o melhor goleiro, não. Eu acho que preferi o Ederson, né? Que hoje é o reserva dele, do Manchester City. Goleiro do brasileiro, o próprio Diego Alves, eu via num momento bom. Mas o Alisson conquistou o espaço dele, quer dizer, ele não comprometeu nunca como goleiro da seleção e também vem muito bem no gol do Liverpool, né? Então acho que hoje ele é um goleiro incontestável para a nossa seleção e por isso ele vem sendo convocado e sendo goleiro titular. Eu espero que ele possa ter essa tranquilidade aí que ele vem demonstrando no gol do Liverpool na Copa do Mundo, na seleção, porque a gente... Realmente, como eu disse, a nossa seleção está longe de ser a melhor seleção do mundo e vai precisar de muito esforço individual e coletivo para que a gente possa voltar a sonhar, né, e conquistar uma Copa do Mundo. Ô Veloso, já tem muitas perguntas aqui. O Neco de Aguaí está perguntando... Qual é a pergunta do Neco aí, Márcio? O Neco de Aguaí, deixa eu procurar aqui. Veloso, em sua carreira, você teve algo que hoje... você pensa que deveria ter feito, ou seja, alguma coisa que deveria ter feito na sua carreira e que hoje você pensa, deveria ter feito isso naquela oportunidade? Não tem nada. Até porque essa era uma preocupação minha, né? Procurar ser o melhor que eu pudesse durante minha carreira para não ter nenhum arrependimento depois. E eu, enquanto goleiro do Palmeiras, do Santos, do Atlético, a minha dedicação sempre foi 100%, nunca menos do que isso, no dia a dia. Não era só nos jogos, não. Era no dia a dia, porque eu sentia que eu precisava me dedicar aos treinamentos para poder estar tranquilo no dia do jogo, né? Então eu sempre gostei de treinar muito, sempre me dediquei ao máximo no dia a dia para estar tranquilo durante os jogos. O que me faltou na minha carreira foi uma Copa do Mundo, isso eu não tenho dúvida, mas eu acho que não foi por falta de dedicação minha, não foi por falta de dedicação minha, porque, como eu disse, eu entreguei sempre 100%, né? E um dos objetivos meus de carreira era me manter no nível dos goleiros que eram convocados. Tanto que toda convocação que acontecia, quando eu não era convocado, eu sempre era questionado por que eu achava que não era convocado, o que estava acontecendo, porque eu sempre me mantive no nível dos goleiros que eram convocados, né? E eu fui convocado desde 90, né? Minha primeira convocação foi em 90 com o Falcão, até 2002 com o Leão, que é 2001. Que era eliminatórias para a Copa de 2002, eu fui convocado. Então eu fui convocado durante toda a minha carreira. Consegui manter um nível técnico alto durante todo o tempo que eu estava apto a jogar. Então isso é algo que não me dá nenhum tipo de arrependimento. Agora,
ser convocado ou não é opção do treinador, mas que eu estava no mesmo nível que dos goleiros que ele convocava, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, por isso não me arrependo, não. Eu acho que me faltou a Copa do Mundo, mas profissionalmente eu me realizei nos clubes por onde eu passei. Fui ídolo do Palmeiras, a minha passagem no Santos, embora tenha sido curta, o presidente queria que eu continuasse, queria me contratar, o Palmeiras não me vendeu. Estive no Atlético por 5 anos e me tornei um ídolo do torcedor atleticano também. Então, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha carreira profissional. Olha, são 11h24, nós estamos conversando com o Veloso, o Pedro de Ribeirão Preto. Ele está dizendo aqui, mandou um livro para nós, mas resumindo, né? Ele se tornou goleiro por causa do Veloso, sempre foi fã do Veloso. Ele é torcedor do Bafo, o Bafo é o comercial em Ribeirão Preto. E ele já disse aqui, olha, você disse do Alisson, né? Na sua opinião, melhor hoje, mas e no mundo? Se não é o Alisson, qual seria o melhor goleiro na atualidade, em atividade no mundo, hein, Veloso? Eu gosto do Black, do Atlético de Madrid. Gosto muito desse goleiro. Há muito tempo já faz a diferença. Aliás, o Atlético de Madrid, né, sempre teve grandes goleiros. Teve o Courtois, que depois foi embora para o Chelsea, né, e hoje é do Real Madrid. E o Black também, um goleiro sensacional. Acho ele muito tranquilo, muito seguro, muito decisivo. E para mim, ele há algum tempo já é o melhor goleiro do mundo. Veloso, depois que você encerrou sua carreira como jogador de futebol, você virou treinador, né? Você treinou algumas equipes aqui no interior de São Paulo, foi para o Paraná também. E o que aconteceu que você não quis levar adiante a carreira de treinador? Assim, eu gosto demais de ser treinador, porque o futebol faz muita falta na minha vida, né? O futebol é algo que eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir preencher novamente esse vazio que quando a gente para de jogar fica na nossa vida. Porque desde que eu comecei a andar, eu comecei a chutar bola, né? Então, o futebol sempre esteve muito presente na minha vida. Eu fui para o Palmeiras com 14 anos, morar sozinho em São Paulo, porque o futebol sempre foi minha vida. Mas ser treinador é algo que me deixava muito próximo disso, né? De estar dentro do campo, de tomar decisões, de ver alguma coisa concreta acontecer no domingo que a gente trabalhou durante a semana, projetar um jogo, pensar no adversário, treinar a equipe. Então era algo que eu gostava muito. Mas também a gente, muitas vezes, andando pelo interior, como você disse, o melhor clube que eu peguei com mínimo de estrutura foi o Paraná, né? O Paraná me deu uma condição boa de trabalho. Os outros clubes a gente tem muita dificuldade para trabalhar, de jogadores, de material mesmo, do dia a dia, dificuldade com bola, até com cone, que você precisa marcar um campo, tem clube que você não consegue. Então, assim, e a cobrança é muito grande da mesma forma, né? Então, muitas vezes você se sente um pouco impotente, você quer realizar alguma coisa, mas você não consegue. E a cobrança é igual. Você precisa vencer como quem tem toda a estrutura de trabalho e você que não tem nada também tem a mesma necessidade de quem tem toda a condição. E isso vai te deixando um pouco desanimado, né, com essa situação. E depois apareceu o convite do Neto, né, para que eu viesse para a TV. Primeiro o Baita Amigos, que a gente completa em agosto 7 anos já do programa. Eu estou desde do primeiro programa até hoje, eu e o Neto, que permanecemos, né, juntos aí com o Baita Amigos. Depois apareceu o convite para os Donos da Bola também, que eu já completo esse ano 6 anos também de Donos da Bola. E isso mudou completamente, né, a minha perspectiva de carreira. Embora eu goste muito do trabalho como treinador, a dificuldade, principalmente a instabilidade, hoje eu tenho um filho pequeno também, e é muito difícil para você ter uma criança pequena e ficar 2 meses num lugar, 3 no outro. Eu já morei em Campo Grande, morei em Curitiba, morei em São José do Rio Preto, Catanduva. Então essa vida é muito difícil para o treinador. E principalmente para eu que estou agora com uma criança pequena, né? Então fica incompatível. E por isso a televisão me dá muito mais segurança. Estou, como eu disse, há praticamente 7 anos já de Bandeirantes. E aí você tem como planejar um pouco a sua vida, e no futebol isso não é impossível. Então, por hora, eu estou como comentarista, quem sabe no futuro, mas eu acho muito difícil voltar a ser treinador, só se for um período mais adiante, em que o Antônio puder me acompanhar e minha esposa também, senão eu acho muito complicado. Seu filho está com quantos anos, Veloso?
Ele está com 1 ano e 4 meses, é bebezinho. Bebezinho ainda. Vai incentivar o garotinho a ser jogador de futebol também ou deixa ele escolher? Ele gosta muito de bola já. Ele começou a andar, já começou a chutar bola. Maravilha. Então, quem sabe, ele pode, depois conhecendo um pouco a história do pai, quem sabe... Aconselha ele a ser goleiro, Veloso? Pode ser, a gente vai sofrer um pouco mais, né? Porque o familiar do goleiro sofre muito, né? Eu lembro que meus pais sofriam demais, né? Quando eu jogava. Meu pai, toda a minha carreira, ele esteve em 2 jogos só. Na minha carreira toda. Ele só esteve no estádio em 2 jogos. Quando eram os grandes clássicos, assim, quando eu estava no Atlético contra o Cruzeiro, quando eu estava no Palmeiras contra o Corinthians, ele desaparecia, ele não conseguia assistir televisão. A minha mãe se trancava num quarto e ficava rezando durante os 90 minutos. Então, o sofrimento é muito grande para ele, né? A gente imagina, né? A gente imagina. E eu não tenho dúvida que eu vou sofrer muito também, né? Mas se ele decidir, vou apoiá-lo. Acho que eu posso até auxiliá-lo muito, né? Se ele tomar essa decisão, quem sabe? Sem dúvidas. O Veloso, que nós encontramos o Veloso algumas vezes também, Márcio, nos estádios, né? Sim. A nossa equipe Show de Bola transmitindo jogos e o Veloso fazendo comentários para rádios de São Paulo, né, Veloso? Você também chegou a trabalhar bastante fazendo comentários, eu não me lembro agora qual era a emissora. A Capital. A Capital. Estadão também. Estadão também. As 2 rádios que eu trabalhei em São Paulo. Uhum. E a gente fazia jogos, a Capital, né, com o Weber, e agora eu saí da rádio também em função disso, né, tinha muita coisa para fazer na Bandeirantes, depois eu vim morar aqui no Guarujá, então eu tive que me desligar da rádio momentaneamente, mas rádio é um negócio legal também, e eu gostava de ir para o estádio, de ver o jogo no estádio, né, de fazer os comentários dentro do estádio. Você tem uma visão completamente diferente da televisão, mas é cada vez mais difícil, né? Mais raro também a distância, o deslocamento, o custo. Então está todo mundo optando por fazer no tubo, né? Então isso tem mudado bastante, mas eu acho que o rádio ainda pode acontecer novamente. Sem dúvidas, nós acreditamos muito, né, nisso, no rádio. Nós estamos há 20 anos que nós montamos a equipe Show de Bola. E há 20 anos que nós transmitimos até o último jogo, quando parou agora, de São Paulo e Santos, né? Foi o último clássico antes de encerrar aí, de parar nessa paralisação devido à pandemia. Nós 20 anos, Veloso, 20 anos no estádio, nunca havíamos feito um off-tube. Aí aconteceu aquele jogo, a última rodada, em que tiraram a imprensa toda do estádio, somente a TV Globo. Aí nós fomos obrigados a transmitir o jogo aqui do estúdio, né, esse jogo do São Paulo e Santos. E fazemos isso porque ainda acreditamos que o rádio, essa situação de você estar no estádio, de você passar a emoção do que você está vendo ali, ainda é muito diferente daquilo que você vê pela televisão, né? Por isso que a gente defende muito o rádio no estádio, né, Márcio? Apesar de estar cada dia mais difícil, conforme o Veloso está dizendo aí, o deslocamento, as despesas, enfim, é sempre muito mais complicado, né? Mas lutando, né? E a paixão que a gente tem pelo rádio, e a gente sabe, até pela repercussão, as pessoas que entram em contato conosco, pelas redes sociais, pelo telefone da rádio, pelo nosso WhatsApp, enfim, a repercussão que isso dá. Posso fazer um questionamento do Veloso rapidinho? Fechar a entrevista do Veloso. Eu sei, porque durante a entrevista dele, num determinado momento, ele falou: hoje os jogadores correm muito, pensam pouco, né? Em outras palavras, isso, quer dizer, a queda na qualidade do futebol, na parte técnica, né? Agora, o Veloso, o futebol brasileiro, claro, precisa repensar, precisa voltar a ser competitivo, bonito, claro, vencedor. Na sua perspectiva, nós vamos chegar a ter aquele futebol vistoso novamente, que também ganhava títulos, sem dúvida nenhuma, mas aquele futebol que empolgava, e que você também aí, nesse momento em que você participou do programa há instantes, e disse, você até cobra, né, que haja alguma coisa nesse sentido. Que caminho a gente deve seguir para tentar resgatar um pouco daquela arte do nosso futebol, Veloso? Eu acho que a única solução é a gente passar a olhar mais para a nossa base, né? Porque a gente percebe que isso não é só, essa mudança não é no futebol profissional apenas, essa mudança ela vem desde a base, né? E se você não muda a base, que é a essência, você não consegue mudar o profissional, porque hoje a gente vê o exemplo do Palmeiras, né? O Palmeiras faz muitos jogadores hoje que não chegam nem a jogar no profissional e vão direto para a Europa. Então o que acontece hoje é que a base está sendo feita para negócio, para você colocar o jogador no mercado europeu. E o futebol europeu é dessa forma, é um futebol
de muita força física, um futebol que jogadores menores, né? Hoje no clube ele não faz nem teste, nem entra, né? O jogador que tem uma estatura mediana aí de 1,75 m, 1,70 m, ele nem entra mais nos clubes. Os clubes hoje querem jogador de 1,80 m, 85 m, 1,90 m, e que tem força física, e isso mudou completamente a característica do nosso futebol, né? Então, se a gente não voltar a olhar para a base, dar espaço para o jogador que tem uma técnica mais apurada, um jogador que consegue passar pelo adversário, hoje se treina só 2 toques na base, quer dizer, você não incentiva o drible mais na base, não permite o drible na base. Todo treinamento é 2 toques, você não dá oportunidade para o jogador técnico desenvolver a sua capacidade do drible, de ter a sua criatividade, né? Então, o que se trabalha hoje é tática e físico. Tática e físico. Se posiciona, se pega, você trabalha uma tabela, mas você não desenvolve mais o improviso, você não desenvolve mais a característica do jogador brasileiro. Então, isso foi se perdendo. Hoje, como eu disse, na minha época a gente tinha uma média de correr do atleta de linha, né? 8, 9 quilômetros, hoje está 13, 14 quilômetros. Então, o jogador hoje ele está muito mais preparado para fazer uma prova de atletismo, né? De quase que meia maratona, do que está preocupado a chegar no gol do adversário. O jogador entra em campo hoje sabendo que ele tem que correr 15 quilômetros, mas ele não entra preocupado em ter que fazer o gol. Eu acho que isso muda completamente o contexto do futebol. Então, se a gente não der espaço novamente para a técnica e para a arte do futebol brasileiro, a gente não vai ver de novo aquele futebol. E com isso, o que a gente vê, o Brasil está cada vez mais distante, né, de uma conquista de uma Copa do Mundo. A gente vê já desde 2002, né, que a gente não consegue mais chegar numa Copa do Mundo como favorito. A gente vê outras, até a Bélgica chegou nessa última Copa mais favorito que a seleção brasileira, né? Então eu acho que a gente precisa voltar às nossas origens e dar espaço para essa arte do nosso futebol que está sendo esquecida a cada ano, a cada temporada, e a cada Copa do Mundo a gente se vê mais distante disso. Veloso, queremos aqui agradecer a sua disponibilidade, a entrevista foi realmente sensacional para nós, o papo aqui foi muito legal. Tínhamos muita coisa para falar, muita gente aqui mandando mensagens, aqui parabenizando o Veloso pela carreira, enfim, muita gente perguntando, mas o Veloso não joga nem nos veteranos, acho que dá para bater uma bolinha aí nos veteranos ou não, Veloso? De vez em quando, né, tem alguns jogos corporativos aí, jogos recentes, eu vou, mas eu tenho 3 cirurgias de ombro, né, parafuso nos 2 ombros. Fica difícil. Então tem que ser bem de vez em quando. De leve, né? Rara, porque às vezes eu corro risco também de uma lesão novamente, e não dá essa altura da minha vida ter que ir para um hospital e fazer uma nova cirurgia. Não dá para arriscar. 51, é isso? Boa ideia? 51. Tem 51 muita lenha pela frente aí, o Veloso. Muito obrigado, viu, Veloso? Eu gostaria também que você agradecesse ao Neto, né, pelo presente, a bola do craque Neto está aqui com a gente, ele deu no programa para que o Fred trouxesse para nós. Nós estamos hoje sorteando essa bola. Dê um abraço no Neto, sucesso para você cada vez mais aí, agora como comentarista, como cronista, e quando estiver passando aqui por Pirassununga, quando vier visitar a sua irmã, dá um alôzinho para a gente tomar um café junto, você vir aqui na emissora para a gente bater mais um papo, e enfim, você realmente enalteceu e enobreceu o nosso programa nesse domingo. Muito obrigado, viu, Veloso? Tá legal, um grande abraço a vocês, um prazer sempre falar com vocês, um abraço pro Fred também.